Os protetores sagrados do oceano. A revelação inesperada do plano de Deus nas profundezas. No terceiro ano de Joaquim, o povo de Israel clamava a Yahvé em sua opressão e dor no Egito. A escravidão pesada pesava sobre seus ombros, e suas almas estavam atormentadas. Moisés, escolhido por Deus, havia finalmente conduzido seus irmãos para fora da escravidão, mas agora, diante do Mar Vermelho, a liberdade parecia uma miragem novamente. Os israelitas, homens e mulheres com olhares de desespero, clamaram em uníssono. A confiança em Yahvé vacilava à sombra da perseguição egípcia que se aproximava. Moisés, percebendo o caos e o medo que permeavam o ar, olhou para as águas profundas à sua frente. Era um mar imenso e feroz, suas ondas pareciam querer devorar qualquer um que tentasse se aproximar. O som dos cavalos e os gritos dos egípcios se tornavam cada vez mais audíveis. Nesse momento crítico, sua mente voltou à sarça ardente, onde receberá a missão divina. Diga ao povo que marche, ecoou em sua mente. As palavras de Deus reavivaram sua determinação. Yahvé, onde está a tua salvação? Ele orou em seu desespero. Uma voz poderosa se fez ouvir em seu espírito. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que avancem. Com renovada coragem, Moisés se voltou para o povo e proclamou: avancem. Com fé vamos atravessar o que parece impossível. O povo hesitou, mas sua paixão trouxe esperança em meio ao caos. Como se o céu, em resposta ao chamado de Moisés, tivesse decidido agir, o vento começou a soprar com uma força sobrenatural. As águas do mar se abriram, formando um caminho seco entre paredes de água azul. A visão era gloriosa e aterrorizante, um verdadeiro milagre de Deus. Moisés liderou os israelitas, que em guarda e expectativa, começaram a dar seus primeiros passos sobre a terra seca. A fé começava a superar o medo. Entretanto, a perseguição egípcia não cedia. Os carros de guerra do faraó avançavam ferozmente, tentando capturá-los a qualquer custo. Os egípcios, guiados por um orgulho cego, se lançaram imprudentemente atrás dos israelitas. A imensidão do mar, antes uma barreira de salvação, se tornava um campo de batalha entre a liberdade e a opressão. Chegando ao clímax da tensão, Yahvé ordenou a Moisés que erguesse sua vara novamente. Ao obedecer, as águas se recompuseram, tomando seu curso original. À ordem de Deus, as profundezas do mar consumiram o exército egípcio em um ato de justiça divina. O rugido do mar se misturou ao clamor do desespero egípcio, enquanto os israelitas viam, atônitos, a grande mão de Deus trabalhando em seu favor. Assim os israelitas viram a grande mão de Deus sobre o Egito e temeram ao Senhor. Silêncio tomou conta após o estrondo. As águas se acalmavam, e uma nova pergunta permeou o coração de Moisés: como conduzir o povo agora que o mar havia fechado sobre o passado? A aliança de Deus ressoava através do eco das águas, e a esperança começava a florir, preparando os israelitas para o que estava por vir. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. E assim, nesse momento de transição, a promessa de Deus se instalava nos corações dos israelitas. O futuro se desenrolava enquanto os desafios ainda estavam por vir, mas a certeza da fidelidade divina iluminava o caminho diante deles. O mistério do plano de Deus estava apenas começando a ser revelado, e as águas do Mar Vermelho eram apenas o prelúdio do que ainda estava por vir. Enquanto os israelitas pisavam na terra seca que antes era um leito marinho, suas almas começavam a se inflar de um misto de temor e gratidão. Moisés, percebendo a transformação, levantou sua voz em louvor ao Senhor. Cantemos ao Senhor, que triunfou gloriosamente. O cavalo e seu cavaleiro lançaram no mar. Êxodo 15:1. Com essas palavras, ele inspirou o povo a entoar um cântico de adoração que ecoou por toda a vasta extensão do deserto. Cada nota como que ressoava com a vitória divina, sua fidelidade se manifestando de forma poderosa. Mas, à medida que avançavam, os desafios se tornavam mais evidentes. À medida que a poeira do passado se assentava, novos medos assombravam o povo. E agora? Onde nos tornaremos? Como sobreviveremos neste deserto? As vozes de desânimo começaram a surgir no meio da multidão.
Fome e sede se tornavam temas de sussurros inquietantes entre os israelitas, e a solidão da vastidão desértica pesava em seus corações. Moisés, percebendo a urgência da situação, se dirigiu mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, como faremos para sustentar esta gente que trouxeste para fora da terra de servidão? Ele se lembrou da promessa divina feita a Abraão, de que seus descendentes seriam como as estrelas do céu. Mas o sofrimento no deserto podia apagar essa esperança. Em resposta ao clamor de seu servo, Yahvé falou ao coração de Moisés, e sua instrução foi clara. Nós lhes forneceremos maná do céu. Ensina o povo a confiar em mim, dia após dia. Assim, na alvorada do dia seguinte, enquanto os primeiros raios de sol quebravam a escuridão, uma surpresa aguardava os hebreus. Pequenos flocos brancos cobriam o chão, como se o próprio céu tivesse se aberto e devolvido o maná que alimentaria suas almas e estômagos. A esperança rejuvenescia entre o povo, mas também surgiram questionamentos. O que é isso? Perguntaram em espanto. É o pão que Yahvé nos deu, disse Moisés, e assim o povo começou a colher, cada um segundo sua necessidade, e sua confiança em Deus era alimentada, não só pela comida, mas pela promessa de que Ele estava com eles na jornada. No entanto, dentro desse ciclo de gratidão e dependência, surgiram novas provocações. A cada dia que passava, a dúvida se enraizava na mente do povo. Por que não retornamos à servidão? Ao menos tínhamos comida e abrigo. Assim como as lâminas de um manto, as lembranças da escravidão começaram a envolver os israelitas novamente, turvando a visão de suas promessas. Moisés, ao observar essas murmurações, sentiu a angústia desta situação. Todo o seu ser clamava por respostas, por um sinal de Deus. Ele se retirou para o deserto, buscando orientação. Durante longos momentos de reflexão, numa solidão que parecia pesada, ele ouviu a voz do Senhor sussurrando novamente em seu espírito. O povo não precisa apenas de comida, eles precisam conhecer o meu caráter, a minha fidelidade. E foi nesta busca fervorosa por Deus que um evento inesperado se desenrolou. Ao regressar ao povo, Moisés percebeu que em meio a todas as suas dúvidas, Deus havia outra vez se preparado para demonstrar sua soberania. Preparem-se, ordenou ele. Por meio da próxima prova, saberão que eu sou o Senhor que os trouxe do Egito. A tensão no ar aumentava, as perguntas permaneciam sem resposta, e novos desafios se aproximavam. Enquanto Moisés falava, uma obscura nuvem se formava ao longe, marcando mais uma manifestação iminente da grandeza de Deus. E assim, enquanto a jornada dos israelitas continuava, o Senhor preparava o povo para experimentarem algo que transcendia os meros milagres, uma revelação poderosa de sua presença constante e amorosa em meio às tribulações. Alguma coisa estava por vir que transformaria suas vidas para sempre. Mas o que seria isso? Qual seria o próximo passo da divina providência? A expectativa aumentava, e a história revelaria a profundidade do plano soberano de Deus, revelando um futuro que nem mesmo eles podiam imaginar. Enquanto os israelitas reunidos aguardavam a próxima instrução de Moisés, um silêncio reverente se espalhou como uma onda, preenchendo a atmosfera tensa ao redor deles. A nuvem se aproximava, escura e poderosa, e uma sensação de expectativa tomava conta de seus corações. O Senhor havia avisado de uma prova e agora, a jornada através daquele deserto árido parecia prestes a se tornar um caminho de revelações. Concentrem-se, disse Moisés, sua voz firme ressoando contra lajes de pedra e areia. O Senhor nos guiará ainda mais e nos mostrará sua glória. Com essas palavras, ele se adiantou, liderando o povo na direção da nuvem que dançava no horizonte, disposta a revelar a profundidade do caráter divino diante das suas incertezas. À medida que se aproximavam, a nuvem se tornava cada vez mais densa, envolta em um brilho suave que sugeria a presença de algo sobrenatural. Moisés, tomando coragem, avançou até o pé da montanha que se ergueu majestosa. Ali o Senhor o chamou para subir, e enquanto se afastava, os israelitas permaneceram no sopé, seus olhares fixos, atônitos. Mães seguravam seus filhos, homens trocavam murmúrios, ansiosos por saber o que estava prestes a acontecer. Na solidão da montanha, Moisés sentiu o peso e a majestade do que estava prestes a ser revelado. Deus, em sua glória, poderia não apenas satisfazer suas necessidades físicas, mas também ensinar ao seu povo lições de fé que eles guardariam para as gerações. Eu sou Yahvé, teu Deus, sou a voz do Senhor, ressoando como um trovão suave, mas firme, que preenchia seu coração com reverência. Moisés, fala ao povo, ordenou o Senhor. Diga-lhes que estabelecerei um pacto com eles. Se diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem minha aliança, serão meu tesouro especial entre todos os povos.
Êxodo 19h05, Moisés desceu da montanha, vibrando com a santidade da mensagem, e ao reunir o povo, os olhos dele brilhavam com um fervor que eles não tinham visto antes. Escutem, ó israelitas! O Senhor nos convocou para sermos um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19h06, sua voz reverberou como um eco dado à magnitude das palavras. O clamor que se seguiu foi de esperança misturada à apreensão. Os israelitas estavam prestes a receber uma legislação divina, um guia que os separaria das nações vizinhas e os tornaria um reflexo da glória de Deus. Mas a dúvida ainda persistia em algumas almas. Como poderiam cumprir com os mandamentos do Altíssimo? Não estavam já aquém de exploração, marcados pelas correntes da escravidão? E então, enquanto palavras de alívio e desconfiança se entrelaçavam no ar, a nuvem que envolvia a montanha começou a se agitar. Como se respondesse à angústia do povo, um relâmpago irrompeu, seguido de um tremor forte que fez todo o chão vibrar. Os israelitas deram um passo para trás, repletos de temor. Não temam, gritou Moisés sobre o estrondo, porque é para prová-los e para que o temor do Senhor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Êxodo 20h20, enquanto a montanha fumegava e trovões ecoavam pela vasta extensão desértica, Moisés compreendeu que a manifestação de Deus não era apenas um ato de poder, mas uma declaração da sua santidade e das expectativas que ele tinha para o seu povo. A experiência sobrenatural culminou na entrega dos 10 mandamentos, que não se tratavam apenas de regras, mas de um pacto que fundamentaria a identidade do Israel, os convidando a um relacionamento mais profundo com o Criador. E à medida que o dia chegava ao fim, a promessa de Deus sobre o futuro de Israel pairava no ar, como uma semente aguardando para germinar. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, prometeu o Senhor, sugerindo que a jornada deles era apenas o começo de algo grandioso. Mas o que estava por vir faria com que a nação inteira fosse testada, e mesmo a aliança feita poderia ser desafiada. As dúvidas estavam apenas começando a se formar na mente daquele povo a caminho da terra prometida. O plano soberano de Deus se desdobraria como uma trama intricada nos aguardando, e novas revelações estavam por vir, que quebrariam todo o ceticismo e cimentariam a fé do povo na presença viva de Yahvé. Enquanto Moisés descia da montanha, os rostos dos israelitas eram um retrato de temor e expectativa. As palavras de Deus ainda ecoavam em suas mentes, mas a ligação com o Altíssimo parecia uma tarefa monumental. A nuvem densa agora pairava como um manto protetor sobre a montanha, e o cheiro do enxofre ainda impregnava o ar, um lembrete potente da presença divina. Moisés estava ciente de que, para que a aliança estabelecida pudesse prevalecer, a obediência era essencial. Prepara-vos, pois, para o terceiro dia, disse ele ao povo, não tocai em nenhuma mulher, e santificai-vos. Êxodo 19h15, a santidade era uma exigência na busca por Deus, e cada homem e mulher precisava se consagrar a essa experiência transformadora. No terceiro dia, o amanhecer foi marcado por eventos extraordinários. Quando a primeira luz do sol despontou no horizonte, um som retumbante se fez ouvir, como o rugido de um leão sedento por justiça. As pessoas se reuniram, paradas em um estado de assombro e espanto, olhando para a montanha que agora se revestia de relâmpagos e fumaça. Moisés, com seu rosto assombreado pela luz divina, subiu mais uma vez, determinado a interceder pelo povo. Senhor, clamou ele, enquanto se aproximava da presença total de Deus. Como podemos nós merecer tal graça? Como podemos cumprir teus mandamentos? A voz do Senhor soar veio como um trovão nas alturas, mas ao mesmo tempo, envolta em um amor paternal. Diga ao meu povo que eu estarei com eles e nas provações, eles me conhecerão como nunca conheceram antes. Quando Moisés recebeu os mandamentos escritos nas tábuas de pedra, um tremor de reverência tomava conta da sua alma. Cada comando era precioso, refletindo a natureza de Deus e a esperança da aliança. Ao descer, suas mãos tremiam, não apenas de temor, mas de um íntimo entendimento de que cada palavra que recebia não era meramente uma regra, mas um pacto que selaria o destino de Israel. Enquanto isso, no acampamento havia uma inquietação crescente. O povo, marcado pela ansiedade, olhava para a montanha com expectativa, mas o forte som trovão ecoava como um aviso. Alguns começaram a questionar, dizendo uns aos outros, Moisés aflora os poderosos, mas onde está esse Deus? Nós não sabemos o que aconteceu com ele. A ausência de Moisés gerou um racha de desconfiança. Faremos um ídolo, proclamaram alguns, tomando a iniciativa de derreter seus adornos de ouro e criar uma imagem a ser adorada. Este é o nosso Deus, que nos trouxe da terra do Egito, disseram ao redor do bezerro de ouro, ignorando as advertências de Moisés e as promessas de Yahvé. Quando Moisés desceu,
Os rostos cheios de terror pelados de decisões tolas se tornaram evidentes. Ele segurou as tábuas contra o peito, seus olhos ardendo com raiva e a horrenda realidade da rebelião. Quebrando as tábuas ao ver a idolatria, Moisés exprimiu a luta interna. Como poderia esse povo, que recebeu a graça, voltar-se para um objeto feito por mãos humanas? Ali no sopé da montanha, o grito da justiça de Deus ressoava entre os israelitas. Quem é do Senhor, ajunte-se a mim, gritou Moisés convocando os fiéis. E em resposta, a tribo de Levi se uniu a ele, e juntos, como uma espada afiada, eles reverteram a insurreição, trazendo um profundo arrependimento ao acampamento. O plano soberano de Deus estava em completa ação, revelando não apenas a fragilidade humana, mas também a necessidade grave de um intercessor. Esta é a hora que se revelará o remanescente que aproveitará a misericórdia de Deus, como um sussurro divino entre eles, almejando traçar nova aliança através de um sacrifício sacrificial. E assim, mesmo no meio da traição, uma nova história de redenção começava a deslizar em direção ao plano eterno. Moisés, uma vez mais, buscou a face de Deus, ciente de que a aliança sobre a terra prometida dependia de um coração transbordante de arrependimento e fé. O que estava por vir redobraria sua confiança nas promessas divinas que se desdobravam entre o sagrado e o profano, urgindo o povo a seguir firmemente por caminhos que trariam luz às trevas de seus corações. Quando o tumulto no acampamento diminuiu e os clamorosos ecos da injustiça começaram a se acalmar, uma tarefa monumental aguardava Moisés. Ele sabia que a luta contra a rebelião ainda não havia terminado. Com as tábuas quebradas nas mãos, o peso da intercessão pelo povo agora recaía sobre seus ombros. A tristeza o envolvia como um manto, pesando em seu coração pela situação de seus irmãos. Moisés clama ao Senhor por nós, gritavam os que buscavam a misericórdia, enquanto outros ainda lamentavam os ídolos forjados, a culpa encarcerando suas almas. Como podemos retornar à presença divina? A voz do Senhor não tardou a falar novamente ao seu servo, como um sussurro em meio ao caos. Baja e diga àqueles que se separaram de mim, que a misericórdia é um manancial que flui, mas não sem arrependimento. Tais palavras ferviam na alma de Moisés, motivando-o a retornar à montanha e interceder em favor do povo. Senhor, orou fervorosamente, perdoa este povo, pois eles ficaram sem entendimento. Se não perdoares suas transgressões, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Êxodo 32, 32. A intensidade da súplica revelava o profundo amor que ele tinha por aqueles que haviam se rebelado. Mas a resposta de Deus foi tanto uma promessa quanto um aviso. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Porém vai, leva este povo à terra que prometi, mas o meu anjo irá diante de ti, e no dia que eu visitar, visitarei também a sua iniquidade. Êxodo 32, 33, 34. Moisés sentiu a gravidade da declaração. Ele já havia experimentado a ira de Deus e agora precisaria guiar esse povo sob uma nova compreensão de necessidade. Os rumores de um novo princípio se espalhavam entre os israelitas, a esperança de redenção surgia. Então Moisés, em um ímpeto de fé resistida, começou a instruí-los. Preparem-se, pois o Senhor irá entre nós. Somente a obediência manterá sua presença entre nós. Com essas palavras, ele os conduziu a uma nova etapa da jornada de santidade, marcada por sacrifícios e atenção ao pacto. Moisés sabia que a construção de um novo altar ao Senhor era necessária para restaurar o relacionamento rompido. E assim, eles construirão altares, e a fumaça do sacrifício subirá aos céus como um clamor por perdão. Era um sinal de que, embora o caminho para a santidade fosse repleto de desafios, a fidelidade de Deus era um farol que guiará aqueles que se voltassem a ele. O tempo passou, e os israelitas começaram lentamente a se reerguer, mas Moisés sentia que a grande revelação ainda estava por vir. A ansiedade implacável consumia seu espírito. Ele desejava entender a profundidade da relação que Deus queria restaurar. Apresentando-se novamente ao Senhor, Moisés disse: Se encontrei graça aos seus olhos, revela-me agora a tua vontade e a tua glória. Êxodo 33, 13. Somente então, a resposta divina seria um mistério tão profundo quanto sua própria busca por Deus. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, disse o Senhor, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e serei compassivo para com quem eu for compassivo. Êxodo 33, 19. Momentos de silenciosa reverência tomaram conta de Moisés, ao perceber que mesmo em meio a uma geração rebelde, o Senhor sempre estava disposto a fazer um novo começo.
O pressentimento de que uma aliança mais profunda estava no horizonte aumentava sua expectativa. Moisés poderia discernir que uma nova revelação se formava em meio à nuvem da presença divina. O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar, alinhando as vidas de um povo ao testemunho eterno que ele havia prometido, e no centro dessa promessa estava um propósito que transcenderia gerações. Com isso em mente, ele se preparou para receber não apenas palavras, mas algo que mudaria para sempre a história do povo escolhido e revelaria o profundo amor de Deus por todos que se arrependessem e se voltassem para ele. Moisés ficou ali, aos pés do monte, o coração pulsando como tambor. O Senhor havia falado, e a promessa de sua bondade acendia uma chama de esperança em sua alma, mas a dúvida ainda pairava. O que isto significará para o povo? Como encontrarão perdão e restabelecimento? Refletiu consigo mesmo. Ele sabia que a resposta estava enraizada numa aliança mais profunda. Enquanto isso, o povo de Israel, embora já se esforçando para retomar seu caminho, continuava a ser assombrado pelo eco de sua rebelião. Cada altar construído era uma declaração de seu desejo de reconciliação, mas ainda havia uma reverberação de temor. Deus irá conosco? Como poderemos seguir sem sua presença? Essas perguntas se tramavam entre eles como uma teia, e a incerteza lhes consumia. E foi nesse momento que o Senhor, em sua soberania, decidiu revelar a Moisés um novo plano, algo que ele não poderia imaginar. Moisés, disse a voz do Altíssimo, como um vento suave que atravessa um deserto árido, ainda há muito que você não compreende sobre a minha glória. Estou prestes a fazer um novo pacto com o meu povo. Com as palavras ecoando em seu espírito, Moisés se pôs de joelhos, buscando entender a profundidade da promessa que lhe era feita. O Senhor explicou: um dia eu estabelecerei uma morada permanente entre eles. Eles não apenas serão meu povo, mas também serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19:06. A revelação ardia em seu ser. Cada palavra do Senhor era um convite à intimidade e responsabilidade. Logo, Moisés desceu do monte e convocou o povo de Israel. Ouçam, filhos de Israel. O Senhor, nosso Deus, nos disse que não somos apenas um povo em transição, mas sim um povo escolhido, chamado a ser luz para as nações. A resposta imediata foi uma mistura de espanto e esperança. Os rostos que antes estavam marcados pela culpa agora começavam a brilhar com a luz da promessa. Mas o Senhor não parou por aí. Ele continuou a revelar a Moisés os detalhes do tabernáculo, onde sua presença habitaria entre eles. Construa-me um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25:8. Moisés escutava atentamente, anotando cada instrução com uma expectativa inquieta. O tabernáculo seria um testemunho visível do relacionamento renovado entre Deus e seu povo, um lugar onde a adoração e a comunhão seriam restauradas. Ao longo dos dias, Moisés trouxe ao povo a visão do tabernáculo. Ele descreveu os ornamentos, os sacrifícios, a pureza cerimonial e a consagração. Quando o Senhor vier habitar entre nós, seremos um reflexo de sua santidade no mundo, exclamou em meio ao fervor coletivamente despertado. A determinação começou a surgir, uma onda de energia de quem agora sabia do seu valor diante de Deus. Entretanto, uma preocupação não deixava Moisés em paz. Senhor, como saberemos que aceitas este novo pacto? Como poderemos ter certeza de que teu amor é verdadeiramente permanente entre nós? O Senhor olhou nos olhos de seu servo e, como um artista ao entrar em sua obra-prima, respondeu de maneira surpreendente: farei um sinal, um pacto que será visível por todas as gerações, que falará de minha fidelidade. Na limpeza das águas, por trás das ondas do mar, manifestarei minha fidelidade. O coração de Moisés se encheu de temor e reverência. O Senhor estava prestes a fazer algo extraordinário. E assim, enquanto o povo se preparava para construir o santuário e as instruções divinas se consolidavam em seus corações, a promessa de Deus ressoava como um eco nas montanhas, um sinal além das águas, onde a sua fidelidade se manifestaria em grandiosidade. Mas no fundo, Moisés sabia que isso era apenas o começo. Um plano maior estava em andamento, um desdobramento divino além da imaginação. Quando eles cruzassem o mar e se aventurassem para a terra prometida, seriam testados mais uma vez. O que estava reservado para eles? Moisés sentiu uma inquietação profunda. Um mistério aguardava, aguardando o momento perfeito para ser revelado. E assim, os israelitas se prepararam para um capítulo de suas vidas que os levaria ainda mais fundo em sua aliança, enquanto os ecos da lealdade se propagavam, e a certeza de um futuro sobrenatural começava a se formar, embora envolto em uma nuvem de incerteza e promessa na terra prometida. O povo de Israel, após receber as instruções sagradas sobre o tabernáculo, sentia-se renovado.
Entretanto, no coração de Moisés, permanecia uma inquietação. A memória da rebelião passava como sombra sobre sua mente, e havia uma percepção palpável de que a jornada que os aguardava transbordava em desafios. Com a ansiedade reverberando na alma, ele se voltou à montanha, buscando novamente o Senhor. Moisés subiu ao Monte Sinai, sentindo a presença de Deus envolvê-lo em um abraço sublime, como as nuvens que cobriam o lugar de sua manifestação divina. Senhor, clamou, revela-me o que está por vir. E em resposta, o Senhor desceu em uma nuvem, sua glória resplandecendo como um fogo consumidor. As palavras do Altíssimo ecoaram nas rochas como trovão. Você e o povo devem se preparar, pois haverá um teste de fé que os levará ao limiar do desconhecido. Moisés, ansioso e reverente, pediu esclarecimentos. Por favor, Senhor, como serão essas provas? Quando as águas do mar se abrirem diante de vocês, muitos se alegrarão, mas outros temerão, respondeu Deus, e continuou. Mas terei um remanescente que confiará em minha promessa e atravessará a terra seca. Meu povo conhecerá meu poder, e as nações saberão que eu sou o Senhor. A visão de um mar revolto dividindo-se em duas partes queimou-se na mente de Moisés. Imaginei o que isso significaria para a fé de Israel e o que consistiria essa travessia. O temor e a reverência fizeram seu coração tremer. Como o povo resistirá aos medos que surgirão? Muitas serão as vozes a questionar, e nem todos clamarão por fé, ponderou ele. Enquanto isso, do outro lado, o clamor da presença de Deus também ecoava nas tendas de Israel. Os israelitas, ocupados em preparar o tabernáculo, viviam um misto de expectativa e apreensão. A cada passo de construção, suas almas se elevavam a um novo patamar de esperança e responsabilidade. A ideia de que Deus habitaria entre eles transformava suas vidas em uma oferta viva. Mas a fragilidade de sua fé ainda pairava como uma nuvem de tempestade. Moisés inspirou fundo, buscando um sinal de entendimento que pudesse trazer paz ao seu povo. Como saberemos que sua promessa é verdadeira, Senhor? Questionou, seus olhos fixos nas chamas da glória à sua frente. O Senhor respondeu, quando chegar a hora da travessia, levante sua vara e veja as águas se abrirem. Isso será meu teste, e aquele que crer, verá a salvação. Prepare-os para o que está por vir. Ele desceu do monte, e a terra parecia pulsar sob seus pés. Ao juntar-se ao povo, Moisés trouxe uma visão que incendiou as mentes. O Senhor fará um milagre no meio de nós. Preparem-se, pois as águas se abrirão e a terra seca nos aguardará. As palavras de Moisés ecoaram como um grito de guerra. A mistura de temor e esperança criou uma chama indomável. E no brilho de suas vozes, a história começou a ganhar vida diante deles. A fé começava a criar raízes nos corações dos israelitas. No entanto, uma vez mais, as sombras da dúvida espreitavam. Como poderemos confiar totalmente sabendo de nossos passados? Se tentarmos, falharemos, murmuraram alguns entre si. Em meio a esses murmúrios, uma voz se levantou entre o povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? As palavras passaram com um eco divino, fortalecendo a comunidade, enquanto a determinação renovada se espalhava como um fogo rapidamente alastrado pelo campo. Mas, de repente, uma nuvem escura se formou sobre as montanhas. Enquanto olhavam para o horizonte, sentiam que a opressão se aproximava. O próprio faraó parecia ter mudado de ideia sobre libertá-los, e um exército feroz começava a se aproximar. O medo tornou-se palpável, uma força paralisante que ameaçava arruinar a esperança construída nas promessas de Deus. Neste momento crítico, Moisés levantou os olhos e orou. Pai, lembre-se da promessa que fizeste ao nosso povo. Mostre-nos sua salvação. E assim, enquanto os traços do desespero ameaçavam consumir os israelitas, Moisés esperou, ansioso pela resposta de Deus. A sombra da insegurança cobria a tribo, mas a luz da revelação estava prestes a brilhar. O Senhor, que nunca deixou de ser fiel, traria algo inédito através das águas, as quais não seriam apenas uma travessia, mas um sinal de algo muito maior que estava por vir. E no eco profundo do silêncio, Moisés entendia que os dias vindouros revelariam um desdobramento glorioso da aliança, algo que mudaria o coração do povo de Israel para sempre. E assim no horizonte surgia a expectativa de um milagre, um plano soberano que continuaria a desdobrar-se além da travessia, onde a verdadeira libertação se aguardava, e um pano de fundos desconhecidos prometia se abrir, trazendo à luz uma nova era na história divina de redenção. Moisés permaneceu em pé, sua alma pulsando com uma urgência espiritual incontrolável. O ladrar das vozes do povo martelava sua mente, entremeado com o rugido distante do exército egípcio e o medo que crescente ameaçava consumir Israel. Senhor, ele murmurou, não me deixe só nesta hora. O teu povo anseia por libertação, mas o caminho à frente é obscuro.
As palavras do Senhor ressoavam em sua mente, queimando como brasas vivas. Levante sua vara e veja as águas se abrirem. O que isso significaria para ele, o homem que carregava a responsabilidade de uma nação em sua vida? Era necessário um ato de fé suprema, e Moisés era um humilde servo, hesitante na magnitude de seu chamado. Enquanto ele refletia, o povo se aglomerava, seus rostos marcados pela incerteza e os olhos voltados para a vasta extensão do mar diante deles. Naqueles momentos de angústia, uma voz se destacou entre as multidões: Moisés, a tua confiança em Deus não pode vacilar. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Vamos marchar com fé. O homem que proclamou isso era um levita, cujas palavras pareciam ecoar nas profundezas do coração dos israelitas. Moisés olhou ao redor, e viu que muitos estavam prontos para seguir um caminho de fé, mas outros ainda estavam imersos no medo do que estava por vir. Assim, um novo pensamento surgiu em sua mente. Senhor, ele clamou mais uma vez, não é apenas por mim que oro, mas por todos estes que carregamos. Mostra-nos tuas maravilhas. E em resposta ao clamor do seu coração, algo magnífico começou a acontecer. A coluna de nuvem que anteriormente pairava sobre ele se movia, descendo lentamente em direção ao mar. Os ventos começaram a soprar com intensidade e o céu, antes nublado, parecia se abrir em resposta ao poder de Deus. Preparem-se, Moisés ordenou. Em breve veremos a salvação do Senhor. Ele ergueu a vara que Deus lhe tinha dado, e naquele exato momento, o mar pareceu responder ao chamado do Todo-Poderoso. As ondas começaram a se contorcer, e logo, uma vasta abertura surgiu. O mar se dividiu como um gigante aterrorizado, criando um caminho de terra seca em meio às suas profundezas. Os israelitas, atônitos, não podiam crer em seus olhos. Um silêncio reverente caiu sobre eles antes que uma onda de alegria incontrolável os envolvesse. O Senhor fez isso, foram as palavras que ressoaram de boca em boca. Moisés olhou para o céu enquanto as estrelas pareciam brilhar com um esplendor sem igual. Sentindo a resposta de Deus, ele não pôde evitar um sussurro fervoroso: glória ao teu nome, Senhor. Mas antes que o caminho pudesse ser completo, uma sombra de temor se instalou. O exército egípcio, com seus carros de guerra, avançava velozmente. A fúria de Faraó galvanizava seus soldados. Os israelitas hesitaram, o terror voltando a se apoderar de seus corações. Moisés sentiu uma onda de compaixão e comprometimento, cercando o temor do povo em suas mãos. Não temais. O Senhor combate por nós. Ele insistiu, enquanto olhava cada cara dentro daquela multidão. Vejam, as águas que Deus abriu são a prova de sua fidelidade. Segurem-se firmes e atravessem. Com um imenso ato de coragem e a voz de um líder, Moisés deu o primeiro passo em direção ao caminho. Aquilo era mais do que uma travessia, era um sinal divino. Cada passo era um testemunho do poder e da presença de Deus. A terra seca sob seus pés se tornava um símbolo da aliança estabelecida entre o Criador e seu povo. Enquanto os israelitas cruzavam apressadamente, a voz do Senhor ecoava mais uma vez nas montanhas. Então, assim como no passado lancei os fundamentos do mundo, e retirei aqueles que estavam debaixo da opressão, assim farei com este povo. Mas lembrem-se, a travessia é apenas o começo. O plano tem um desdobramento que vai além do que os olhos podem ver. E enquanto as últimas fileiras de Israel cruzavam a fronteira da liberdade, Moisés sentiu nos profundos recessos de sua alma que essa travessia atrairia uma cena muito maior do que imagine, como um eco do que Deus estava prestes a fazer. Através das águas, a nebulosa realidade de uma nova aliança estava prestes a ser revelada, um plano que se desdobraria nas páginas da história e atravessaria gerações. E assim, com um tremor de expectativa divina, uma nova era se aproximava para o povo de Israel, trazendo esperança de libertação e renovação, prometendo um futuro que, em sua essência, revelaria as profundezas da graça de Deus na vasta tapeçaria da redenção. E assim, enquanto as últimas ondas do mar se fechavam atrás dos israelitas que haviam atravessado, um silêncio sagrado pairava sobre eles. Moisés, ainda sentindo a pressão espiritual do momento, continuava a olhar para o horizonte, onde a luz da manhã começava a romper as sombras da noite. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele proclamou em alta voz, e as palavras de Êxodo 15:2 começaram a brotar de seu ser. E ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, e eu o louvarei. A multidão, como um só corpo, uniu-se em um cântico de adoração, enquanto seus corações se enchiam de esperança. Mas, no meio da comemoração, o clamor de Deus ainda ressoava ecoando em suas almas. Era um chamado à reflexão e preparação.
Ao longe, Moisés avistou um fenômeno inquietante. A coluna de fumaça que representava a presença do Senhor começava a se mover novamente, agitando a superfície das águas que haviam recém se fechado. Espere! Gritou Moisés, sua voz firme despertando a atenção da multidão. O Senhor ainda está conosco, mas um novo teste de fé está por vir. Nós devemos estar prontos. Os israelitas se aglomeraram novamente, com olhares perplexos e corações palpitando de expectativa. Ao contemplar as águas agora tranquilas, a realidade do caminho à frente começou a se dissipar. Moisés podia sentir o peso da responsabilidade em seus ombros, como uma espada de fogo que poderia tanto purificar quanto destruir. O que você vê diante de você, povo de Israel, é apenas uma fração do que Deus planejou. Venham, vamos marchar, mas com prudência e coração voltado ao Senhor. As palavras vibrantes de Moisés ressoaram como trombetas, levando esperança e disposição aos que antes estavam temerosos. Enquanto eles avançavam pela terra seca, o Senhor sussurrou ao ouvido de Moisés: a travessia não é o fim, mas o início de um caminho que revela meu nome às nações. A terra prometida aguarda, mas outros desafios se erguem não muito além do horizonte. Moisés, com o coração pulsando em resposta a essa revelação, tomou nota da diretriz divina. Eles estavam prestes a entrar numa nova fase. Ao olhar para trás, para onde estavam os egípcios, um novo pavor tomou seu coração. A cruzada de Faraó não teria fim facilmente. Ó Senhor, guie-nos nesta jornada. Ele clamou. Os israelitas, agora a centenas de metros da borda do mar, começaram a sentir a presença do que estava por vir. E enquanto o último eco da adoração se dissipava, um vento repentino levantou-se, e algo sobrenatural começou a ocorrer nas águas murmurantes. Os olhos do povo se voltaram para o mar novamente, e o temor que ameaçava retornar se encontrou frente à expectativa. Direcionai-vos! Moisés gritou, brandindo a vara mais uma vez, enquanto a coluna de nuvem se elevava e iluminava o caminho a seguir. A terra diante deles começou a tremer e a humanidade, mais uma vez, testemunharia as maravilhas de Deus. O Senhor estava, sem dúvida, provocando uma nova demonstração de sua glória, e algo além do que seus corações poderiam imaginar estava prestes a ser revelado. Quando tudo isso acabar, eu farei de vocês um povo especial, preciosos aos meus olhos. Haverá sinais e prodígios, e minhas promessas se cumprirão entre vocês como nunca antes. Ecoou a voz de Deus como um trovão de esperança. Naquele instante, um novo entendimento começou a brotar nas mentes e corações de todos aqueles que ouviam. A travessia não seria apenas um milagre de libertação, mas uma prefiguração da verdadeira redenção. Moisés, um dos líderes, exclamou, sua voz tremendo de emoção: o que se prepara para nós? Moisés olhou para a multidão e, em meio ao clamor e o temor testado, um novo gancho espiritual despontou à vista. O Senhor nos leva a um propósito que transcende nosso entendimento. A libertação que vivemos hoje é uma sombra da verdadeira libertação que é vista nos céus. E eu creio que assim como Ele abre os mares, Ele revelará algo mais profundo em nosso meio, um plano de salvação que ressoará por toda a eternidade. Assim, diante da infinita e soberana história de Deus, a jornada para a Terra Prometida não era apenas um ato de libertação, mas um passo em direção a uma certeza divina que prometia abençoar todas as nações da Terra. A verdadeira travessia estava apenas começando, e os corações esperavam ansiosamente pelo que o Senhor ainda preparava adiante. Os israelitas, agora livres do temor egípcio, avançaram corajosamente por aquela terra seca, que jazia silente sob os ecos da grande travessia. A promessa de Deus pairava sobre eles, e a luz da aurora trouxe não apenas esperança, mas uma nova responsabilidade. Moisés, ainda com a vara de Deus em sua mão, sentia o peso do chamado que recaía sobre seus ombros. As palavras do Senhor permaneciam ressoando em seu coração: a travessia não é o fim, mas o início de um caminho que revela meu nome às nações. Ele sabia que cada passo dado ali tinha um significado além da libertação da escravidão. Era a própria essência de um povo que se comprometeria a viver sob a soberania divina. À medida que avançavam, uma névoa começou a tomar conta da terra à frente, como uma cortina que encobria o que estava por vir. Israel estava prestes a entrar em um novo capítulo, embora as dúvidas e temores ainda flutuassem na atmosfera como sombras imprecisas. Povo de Israel, lembrem-se das maravilhas que o Senhor fez. Moisés exclamou, encorajando cada um a guardar em seu coração a transformação que já haviam testemunhado. O Deus que abriu o mar diante de nós é o mesmo que nos guiará na jornada da vida. Mas enquanto ele proclamava isso, uma nova inquietação começava a surgir. Certa noite,
à medida que o acampamento se estabelecia sob as estrelas brilhantes. O Senhor chamou Moisés para mais uma reunião em sua presença. Uma nova nuvem cobria o monte, e a voz de Deus o convocou outra vez. Moisés, agora é hora de você entender o que virá a seguir. Ao subir a montanha, Moisés sentiu a atmosfera elétrica de uma revelação em andamento. No topo, o Senhor falou: eu farei um convênio com o meu povo e lhes darei instruções, para que aprendam a me adorar e a viver como meus filhos. A profundidade dessas palavras penetrava o coração de Moisés, e a expectativa se transformava em temor reverente. Moisés continuou: Senhor, tudo que vê será um testemunho para as gerações vindouras. Prepare-os, pois eu farei um novo pacto, que excederá o entendimento deles e os levará ao meu propósito eterno. O eco dessas promessas fez seu coração pulsar com urgência e significado. Ao descer da montanha e reunir os israelitas, a alegria de um novo começo preenchia o ar. Ouçam, povo de Israel! Moisés anunciou, sua voz elevada pela expectativa. O Senhor está prestes a fazer algo grandioso entre nós. Ele nos dará diretrizes que nos ensinarão a viver em sua luz e a ser um testemunho para as nações. Mas logo uma corrente negativa começou a atravessar a multidão. Alguns começaram a sussurrar entre si, cheios de dúvidas. Para onde iremos? Estamos sozinhos nesse deserto. Como nos sustentaremos? Moisés percebeu a ansiedade começando a tomar conta do coração do povo novamente. A mesma ansiedade que havia surgido à beira do Mar Vermelho. A fé que os havia guiado através dos mares poderia esmorecer novamente? Não temam! Ele gritou, buscando o auxílio do Senhor. O Deus que fez maravilhas no Egito e abriu as águas para nós é o mesmo que nos sustentará aqui. Ele não nos abandonará. Entretanto, a necessidade de confirmação da presença divina tornava-se um clamor fervoroso em sua alma. Na manhã seguinte, um fenômeno extraordinário se manifestou sobre o acampamento. As nuvens se dividiram, e algo sobrenatural descia em forma de maná, flocos brancos como o orvalho que cobria a terra. O Senhor nos forneceu o pão do céu. Moisés exclamou alegremente, mas mesmo entre a provisão, o eco da incerteza ainda sussurrava. Como confiar plenamente depois de um histórico de idolatras e dúvidas? Como proceder quando o temor ameaçava fazer eco nas almas? O Senhor sabia que, para estabelecer a nova aliança, o coração do povo precisava ser transformado. Ele estava prestes a fazer algo grandioso, além da simples alimentação. Com o maná como um sinal de promessa entre eles, Deus começou a orientar Moisés sobre as leis que os moldariam espiritualmente. Ao lado das tábuas da aliança, o Senhor revelou não apenas regras, mas um relacionamento que transcendia o físico. Abaixo do que eu lhes dou, deve haver um fundamento de amor e obediência, disse o Senhor, como quem anuncia uma nova possibilidade pela fé. E assim, enquanto os israelitas se preparavam para receber seus mandamentos, um novo mistério profundo aguardava na própria essência da promessa: eu estarei entre vocês. Serão um povo separado, um testemunho dentre as nações. Mas lembrem-se, um novo desafio está à frente que determinará nossa história. Moisés tomou essas palavras e dividiu-as entre o povo. Um chamado à santidade e à adoração se erguia entre eles. Havia um propósito imenso a alcançarem, que em sua essência prometia um desdobramento da gloriosa presença de Deus no meio deles. Contudo, enquanto se preparavam para a recepção dos mandamentos, uma inquietação pulava à superfície do coração do povo, e um novo fato se desenrolava. O que será necessário para que realmente vejamos a glória do Senhor entre nós? Sussurraram. Isso ficou estabelecido como uma ponta de revelação. Através do deserto e das provações vindouras, a natureza da aliança exigiria coragem e um coração disponível. Assim, enquanto a história prosseguia lentamente, os israelitas se prepararam não apenas para a recepção de instruções, mas para a demonstração poderosa do amor divino à medida que o plano soberano de Deus se desdobrava. Algo imenso e profundo estava por chegar. Eles estavam prestes a atravessar não apenas uma travessia física, mas um despertar espiritual que os prepararia para o que Deus havia reservado para todos os que perseverariam até o fim.